Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, nós estamos ao vivo, começando a partir de agora mais uma edição do seu Rede Verdade, dando sequência ao nosso roteiro, a nossa rodada de entrevistas com os candidatos e a candidata ao Senado Federal aqui pela Paraíba nessas eleições. No programa de hoje você acompanha a minha conversa com ela, que é deputada estadual, foi prefeita de Pombal e agora está com o nome disputando aí uma vaga no Senado Federal. Eu estou falando de Poliana Dutra, que está aqui comigo. Poliana, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Quero também cumprimentar os telespectadores. Olha só, Poliana, eu vou lhe fazer a pergunta que estou fazendo a todos os candidatos que passaram por aqui, para quem está nos acompanhando. Como você se autodefine? Quem é, para você, Poliana Dutra, para que a população entenda, e por que você está nessa disputa ao Senado? Poliana Dutra é uma mulher como qualquer outra mulher da Paraíba. Eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, tive uma experiência importante lá no município de Pombal, fui prefeita por 2 vezes. Tá? A gente colocou a cidade em outro patamar, conseguimos implementar as políticas públicas importantes para o povo daquela terra. Eu acabei indo representar o Brasil na ONU, no seu aniversário de 70 anos, com exemplos de políticas públicas importantes para aquele município, para Paraíba também. Depois, hoje eu sou deputada estadual, também com muitos projetos aprovados para a mulher e para outros segmentos também do Estado. Recentemente a gente aprovou um projeto importante, que foi do DIU, bem relevante, o uso do DIU sem a mulher precisar pedir permissão ao homem, e tantos outros projetos que me fez ser a 3ª deputada mais produtiva da Assembleia Legislativa. E hoje coloco meu nome para que os paraibanos possam avaliar e que eu possa chegar no Senado, ao lado do governador João Azevedo, também alinhada com as políticas públicas do presidente Lula, como um resgate, como uma missão de lá atrás, aqueles programas que funcionaram, levar o presidente Lula para fazer valer novamente esses projetos para o povo da Paraíba. Você foi a última candidata, o último nome colocado nessa disputa ao Senado. Você sente alguma desigualdade nessa luta e nessa campanha em função disso? Meu nome já era trabalhado, Luiz. Embora eu trabalhei o nome de forma bem regionalizada, eu era deputada estadual, sou deputada ainda, mas a gente tem muitas experiências para contar ao povo da Paraíba, e se nesse espaço de tempo a gente conseguir mostrar à Paraíba qual é a nossa missão, que projetos a gente quer discutir no Senado, eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema. Olha, você já esteve aqui algumas vezes comigo no Rede Verdade, como deputada estadual, falando ali sobre as eleições de 2022, e nessas entrevistas você sempre pontuou e fazia cobrança de fidelidade, de lealdade de todo o grupo do governador João Azevedo para as candidaturas que estariam sendo postas. Agora você está como candidato ao Senado e vai acompanhando lideranças ligadas ao governador João, da base do governador João, até do partido do PSB, que não estão votando em você para o Senado. Como é que você tem suportado isso? Luiz, a gente tem um projeto a colocar para avaliação dos paraibanos. Eu sou grupo, sou coletivo e sou projeto. Se eu tivesse pensado de forma individual, hoje eu era deputada estadual. Eu tenho uma campanha consolidada em uma região. Eu vejo isso de forma bem complicada, Você do meu partido, a gente dialoga, tem o mesmo entendimento na política e, de repente, com o próprio governador, alinhado com o presidente Lula, de repente você toma outro caminho completamente desalinhado com o governador e com o presidente Lula. O importante é que eu sou a senadora da chapa majoritária de João Azevedo, estou alinhada com o presidente Lula e acho que isso é muito forte para a população da Paraíba, e quem pensa diferente é que tem que dizer isso ao povo da Paraíba, Como é que eu estou num projeto, torcendo por um time e de repente torço por outro time? Enfim, acho que quem tem que se explicar é esse candidato, é essa pessoa. O importante é que João Azevedo pede voto para mim, João Azevedo tem bem claro essa importância de ter alguém na chapa dele chegando lá no Senado, vai ajudar o Estado da Paraíba, e o povo também, que tem me acolhido muito bem. Às vezes o prefeito não vota, mas uma população inteira quer votar, lideranças, vereadores, enfim, se torna muito maior do que uma decisão individual. Eu vou repetir uma pergunta que ele fez no rádio agora há pouco. Qual é o seu limite? Até onde você vai, no seu silêncio, inclusive, na humildade, inclusive, de compreender esse cenário, criticar, mas não dar nome aos bois e não fazer um confronto mais direto com aqueles aliados que estão, depois da sua indicação, dizendo que votam em outro candidato ao Senado? Nós vamos caminhar, estamos fazendo a campanha, andando a Paraíba toda, conversando com o eleitor,
Acho que nesse período a gente vai ter a oportunidade de falar todos os nossos projetos, dialogar bastante com o eleitor da Paraíba. O Senado Federal é um cargo muito importante, a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem um projeto para o Estado. Eu não tenho feito composições trocando emendas de orçamento secreto, até porque eu acho que o poder público ele é algo que tem que ser completamente democrático e transparente. E aí, é isso, né? No alinhamento com o governador João Azevedo, a gente vai construir isso com o povo da Paraíba e no decorrer da caminhada nós vamos falar isso para o eleitor. Você está satisfeita, então, com a postura do governador João Azevedo do ponto de vista político? O governador tem sido muito incisivo no tocante ao voto de senador. Ele não abre mão. A sua fala nas cidades tem sido muito forte. Eu tenho uma senadora numa chapa e preciso que vocês votem nessa chapa. A minha chapa é essa, está aqui definida. E aí quem pensa diferente, né, tem que pensar diferente do projeto como um todo. Olena, se você soubesse que seria assim, você teria aceito o convite? Ou você vislumbrava que seria assim? Enfim, você teria aceito o convite se você soubesse que a situação poderia chegar nesse nível em alguns aliados, naturalmente? Luiz, é um desafio muito grande colocar seu nome para uma instância muito maior, né? É uma instância federal. E como o desafio é maior, os problemas são maiores também. E eu sou uma mulher de desafios. Eu sou uma mulher igual a qualquer mulher da Paraíba que enfrenta muitos desafios. Mas o meu sim, nesse momento, é uma necessidade, é um apelo que a Paraíba faz, que nesses aí que estão na disputa, tem um espaço a compor. É tanto que, se você pegar qualquer pesquisa eleitoral, você vai ver a quantidade de eleitores que não se identificaram ainda com os candidatos que já estão há anos colocando seu nome e negociando as emendas do orçamento secreto. Existe um espaço a compor na Paraíba e esse espaço precisava de alguém que tivesse experiência política, de alguém que tivesse algo a acrescentar, alinhada com o governador João Azevedo, com as políticas públicas do presidente Lula e além de tudo isso, uma mulher. Nós, mulheres, que somos a maioria no eleitorado, na população, a gente precisa, nesse momento, de mais mulheres nesses espaços de tomada de decisão. Eu quero entrar numa pauta mais propositiva, para a gente debater, inclusive, algumas pautas que estão no Congresso, mas antes quero esgotar essa pauta política toda. A questão da informação ou, enfim, do cenário de que o ex-governador Ricardo Coutinho não poderia ser candidato ao Senado, e ele que milita ali na base de esquerda, na base que você está militando ali junto ao eleitorado de Lula, ela foi dada para você, foi garantida, disse, olha, Ricardo não vai ser candidato, entre aqui que você vai entrar sozinha nesse plenário. Isso foi um atrativo? Olha, ninguém entra numa disputa esperando que alguém se dê mal, né? Eu não entrei nessa disputa torcendo para que ele não seja candidato. Eu quero que ele seja candidato e que a gente possa disputar no voto. Nesse campo progressista, quanto mais candidatos para discutir fome, para discutir rede de proteção a favor das mulheres, para discutir a violência, feminicídio, para discutir a política pública que realmente interessa ao povo, eu acho que quanto mais pessoas desse campo, melhor. Ricardo tem que se explicar ao povo da Paraíba, né? Algo aconteceu para que ele esteja dessa forma, ele precisa se explicar ao povo e à justiça. E aí eu entro nessa disputa, nesse campo progressista, com essas pautas que a população precisava escutar, de alguém que está na disputa elegível e que também traz um leque de experiências do Poder Executivo e do Parlamento. Você disse no rádio que tem ali, eu queria até puxar esse assunto também, que tem ali um nível de relação com o ex-presidente Lula, até maior do que o do próprio ex-governador Ricardo Coutinho, e disse uma frase interessante no rádio, disse, no tempo certo Lula estará comigo. Que tempo é esse, que leitura é essa de você poder atestar que sua relação com Lula é maior do que a de Ricardo e Lula? Eu não tenho nenhuma dúvida que no tempo certo ele estará comigo. O meu partido ofertou a chapa majoritária Geraldo Alckmin. Nós compomos a chapa majoritária, assim, e eu não vejo nenhum problema de Lula estar comigo, de a gente dialogar. Eu fazia isso na Prefeitura de Pombal. A cada programa que o presidente Lula lançava no Brasil, ele me chamava como prefeita como é que a prefeita lá de Pombal vê esse programa, vê o CRAS? Você não acha que é sigla, que essa sigla não fala com as pessoas? Então, sempre ele me chamava para dialogar a política pública na ponta. Eu me chamava às vezes, olha, venha comer aqui um bolinho com o presidente, o aniversário dele. Eu tive uma relação muito forte com o presidente Lula, como quando prefeita, até porque eu era do PT e assim, a gente tinha essa relação forte da política pública implementada na sua integralidade. Eu que fui, na época, escolhida para ir representar o Brasil na ONU, porque a minha gestão foi quem se alinhou melhor
com as políticas públicas implementadas pelo PT na época. E Ricardo era o prefeito, poderia ter levado João Pessoa. O mundo era mais fácil até conhecer João Pessoa, mas Pombal não. Então, a gente tem um alinhamento muito forte e eu quero dizer à Paraíba que essa missão divina de voltar, de estar nessa disputa do Senado Federal ao lado de João Azevedo é algo muito importante e relevante, porque eu vou trazer as políticas públicas lá atrás, de inclusão produtiva, da saúde mais perto das pessoas, lá para o Senado, para ajudar ele a fazer esse resgate com muito mais experiência e com muito mais propriedade, porque eu executei na ponta. Não, nesse período que você foi escolhida candidata ao Senado, Lula soube, teve algum contato, alguma sinalização, até por meio de interlocutores? Qual é esse cenário quando você fala, olha, Poliana lá da Paraíba vai ser candidata ao Senado, uma chapa do PSB? Lula está numa agenda bem intensa, mas eu falei sim com os assessores dele e tive um feedback imediatamente, né? Que prazer a gente poder reviver aqueles tempos que outrora deram tão certo para o povo do Brasil. Qual o grau desses assessores, assim? Muito perto, desses que dormem quase junto com o presidente. Olha aí. Para a gente fechar a pauta política agora, sim. Os seus adversários do campo, aliás, seus adversários do campo da esquerda de Lula, para diminuir a sua relação e a sua autenticidade nesse campo, lembram que o seu esposo, Barão, é do PL e é bolsonarista de carteirinha. Alguma incoerência nisso, Poliana? Nunca foi. Barão nunca foi bolsonarista de carteirinha, sempre votou em Lula. Pelo contrário, Barão estava no PL, mas muito antes de Bolsonaro entrar. Era pela uma relação que existia dele com o deputado. Barão sai da política, ele sai da gestão de Brejo e, de repente, eu não vou mais entrar na política, eu vou cuidar das minhas empresas. Enfim, esqueceu de sair do partido. Infelizmente, esse partido era o partido que Bolsonaro está. Barão nada a ver, não tem nenhum alinhamento com as políticas públicas implementadas por Bolsonaro. Eu tenho a minha vida, Barão tem a dele, somos casados, mas o que nos une não é essa divergência na política, não. Pelo contrário, é a convergência. Eu sempre fui prefeita do PT, sempre militei no PT. E, enfim, a vida pessoal e a vida política são projetos diferentes, mas projetos que a gente pensa igual. Barão é de Lula. Sempre foi. Aí. Olha, 2 mulheres já no Senado da República. Você está na disputa dizendo, olha, eu sou mulher, sou a única mulher dessa disputa. Por que o paraibano vai dizer assim, vamos botar uma mulher de novo ou mais uma mulher lá no Senado da República? Tem elementos suficientes para convencer a população nesse sentido? Você responde daqui a pouquinho, 1 minutinho só. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta conversando aqui com Poliana Dutra, ela que é candidata ao Senado Federal pelo PSB. 1 minutinho.